Novamente, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Assim passa. Hoje é o último domingo do mês de maio, então seria, na lógica da nossa intenção de preleção, o encerramento sobre essa série de sermões que a gente tem falado sobre família, cujo tema é construindo relacionamentos sólidos. Mas para não se tornar muito cansativo e enfadonho, nós vamos ter ainda mais uma no domingo que vem. Então hoje será a penúltima em relação a essas questões. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 25, ou seja, todo o capítulo desta vez. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo número 25. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 25. Eu estarei lendo, gostaria que os irmãos acompanhassem na Bíblia de vocês a leitura deste texto. Colossenses, capítulo 3, versículos de número 1 a 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não imitais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoais. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedeceis em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, mas visando também somente agradar homens, mas sim em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor.
a que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai bendito, soberano e eterno Senhor, diante desta tua palavra tão viva e eficaz, nos quedamos em adoração e reconhecimento da tua grandeza e majestade. Mas nos inclinamos mais ainda para conhecimento da tua verdade, da expressão do teu evangelho para com as nossas vidas. De modo com que nós clamamos que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos instruindo plenamente no conhecimento dessa verdade. Assim, ó Deus, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a falar às nossas vidas. Que o nosso coração e a nossa mente seja cativa à tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, como inicia este capítulo no versículo 1, é o mesmo que focar na eternidade e nas coisas, e não nas coisas que são transitórias, efêmeras desta terra. Esta é a mensagem central do apóstolo Paulo em todo este capítulo desta carta aos Colossenses. Uma vez que em Cristo Jesus morremos para o mundo e ressuscitamos para a eternidade, para um relacionamento eterno com o próprio Senhor, devemos então de viver na expectativa, na busca, no anseio desta própria eternidade. Esta deve ser a realidade da nossa vida. Em Cristo, somos agora uma nova criatura, um novo homem, onde as coisas velhas já passaram, elas ficaram para trás, e um novo homem surge, emerge, nasce, totalmente pronto, apto para transformar, para transportar, para viver a realidade, ainda que não plenamente, e talvez até de forma mínima e inferior, a deste relacionamento eterno neste plano terrestre, nesta vida transitória e efêmera que temos. Tal realidade só é possível por conta justamente da nossa união com Cristo, conforme os versículos 3 e 4 nos apontam. Conquanto isso seja uma grande verdade, precisamos nos apoderar, nos apossar, nos apropriar desta vida, fazendo então morrer a nossa natureza, já sepultada em Cristo, e revestindo-os da nossa nova natureza, já revestida em Cristo, através das nossas atitudes, versículos de número 5 ao 17. Tudo o que precisamos de fazer é exercitar a nova vida, abandonando o pecado e buscando, vivendo, experimentando a vida piedosa em Cristo Jesus. Todo este movimento é praticado em nossos relacionamentos íntimos, no nosso relacionamento familiar, eclesiástico e social. Ou seja, começa com o nosso próprio relacionamento com Deus, passa pelo nosso relacionamento com o cônjuge, abraça o relacionamento familiar, desembarca no nosso relacionamento com a igreja e com os irmãos e extrapola para fora dessas quatro paredes, então atendendo e atingindo toda a comunidade que se encontra lá fora. É assim que Paulo aponta esta realidade, este caminho desta vida em Cristo no novo homem. Paulo aponta para a individualidade, para o caráter de cada um, instruindo que sejamos santos em nosso proceder, a ideia de revista-se, e agora, depois de nos apontar o caminho, nos coloca sobre a base. Ele então continua nesse processo de esclarecimento e ensino, para que esta construção relacional, ela se solidifique de tal forma com que jamais seja abalada por qualquer outra coisa. Então, o foco que Paulo apresenta, ou com foco em Jesus Cristo, Paulo torna as suas orientações agora mais detalhadas. Não apenas falando para o indivíduo em si, mas falando com o indivíduo, com as pessoas, apontando para os deveres cristãos que nós devemos de cumprir neste mundo. Primeiro, ele fala dos deveres familiares, versículos de 18 a 21.
Em seguida, trata dos deveres sociais do cristão, versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. E, finalmente, ele vai falar dos deveres eclesiásticos, capítulo 4, versículo 2 a 6. É interessante, queridos, notar que esse trecho da carta dos Colossenses, ele vai nos parecer como uma espécie de catecismo prático. A mesma coisa nós encontramos lá em Efésios. E dá a entender, e este é um alerta que o próprio reverendo Augusto Nicodemos nos faz, de que a impressão que nós temos é que a igreja ela tinha isso como norma de prática, que era ensinada, era um catecismo que era passado, que era ensinado para aqueles que estavam ali iniciando na caminhada cristã, e era relembrado constantemente sobre aqueles que estavam vivendo esta realidade diante de Cristo, né? Então, tudo indica que a igreja do primeiro século, ela tinha como visão de ser cristão, não apenas o fato de você aceitar determinadas doutrinas que eram pregadas pelos apóstolos, mas também de viver segundo as consequências dessa doutrina, de poder exercer esses deveres na sociedade, dentro da família, dentro do contexto da igreja, como base desse aprendizado que tivemos. A sequência construída pelo apóstolo Paulo, em sua narrativa, ela vai seguir dos altos céus para a terra, do indivíduo para a comunidade, do eu me revisto do novo homem para o atuar entre os meus contemporâneos, numa perspectiva de eternidade. Sai da teoria para a prática, do pensamento para a ação. É assim que Paulo caminha nesse seu ensino, nessa sua direção, naquilo que ele vai apresentando. E Paulo, então, ele vai iniciar, a partir do relacionamento matrimonial, esses deveres cristãos, este catecismo, esta forma de agir, para que o nosso relacionamento, de fato, seja um relacionamento construído com base nesta eternidade. Deixa eu explicar um negócio para os nossos irmãos. Para a gente poder entender e compreender exatamente o que Paulo está falando, nós temos que pensar um pouco na nossa geração. De acordo com os dados do IBGE, nos últimos 100 anos, a expectativa de vida da população brasileira aumentou em 45 anos. No início, nós tínhamos a expectativa de em torno de 30 a 33 anos, e hoje a expectativa é de 45 a 48 anos de vida de um brasileiro. Não é que naquela época não viviam pessoas até esse tempo, mas as pessoas morriam com muito mais facilidade do que estão vivendo hoje. Por isso essa preocupação da reforma da Previdência, né? As pessoas estão morrendo mais tarde, estão com expectativa de vida maior. Uma outra estatística interessante é que nesses últimos 100 anos, as pessoas trabalham menos do que trabalhavam antigamente. Elas têm mais tempo para lazer, elas têm mais oportunidades de diversão e lazer, elas têm uma visão maior sobre o desfrutar a vida do que as pessoas no início, onde a vida era limitada quase que à sua comunidade, ao seu levantar, trabalhar e dormir. Quase não se tinha atividades, diversão, quase não se tinha tempo para se pensar no indivíduo em si. A nossa geração é uma geração que tem aproveitado isso. Isso não é ruim. A gente tem uma noção, as indústrias que mais crescem no mundo começa com a indústria da beleza. É o primeiro lugar em crescimento no mundo. Tudo tem a ver com beleza. Medicina alternativa, cosméticos, a moda, é a indústria que mais cresce. A segunda indústria é a indústria do entretenimento. Videogame, jogos, TV, cinema e outras coisas que trazem entretenimento. Parques de diversões. A terceira indústria que mais cresce no mundo é a indústria da ergonometria, que é a do conforto, a indústria que trabalha desenvolvendo equipamentos e móveis para o conforto da pessoa. Cadeiras mais confortáveis, mesas mais confortáveis, camas mais confortáveis, colchões mais confortáveis, TVs mais confortáveis, celulares mais confortáveis, tudo que traz a ideia de um melhor conforto. Essas três indústrias são as indústrias que mais crescem no mundo, superando as indústrias
tradicionais em até 70% em aumento em termos de construção e envolvimento. O que mostra que essa sociedade ela está tendo muito mais tempo para si do que a sociedade no passado. Ela tem tempo de pensar em você, de olhar para você, mas isso traz um mal, traz uma visão egoísta, uma visão individualista, uma visão simplista e, principalmente, traz uma visão instantânea, que as coisas devem de acontecer assim, de imediato, para as nossas vidas. Então, a gente não tem mais aquela projeção de longo prazo. A gente não tem mais a paciência de esperar as coisas acontecer. A gente não tem mais aquela disposição de cativar e de plantar para que as coisas possam caminhar no passo natural das coisas. A gente está muito instantâneo. Nós estamos buscando as coisas de forma muito mais rápida, né? Nós somos a chamada geração fast food. Pegou, comeu, saiu, dá continuidade à vida. Por incrível que pareça, a nossa geração ela tem mais tempo, ela vive mais tempo, mas é a geração que menos pensa no amanhã. É a geração que menos investe a longo prazo. A geração agora ela vive tudo a curto prazo. O que Paulo está nos dizendo aqui é que quando nós olhamos para os relacionamentos que temos entre marido e mulher, pai e filho, igreja, irmãos, sociedade, amigos de um modo geral, entre o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado nessa questão instantânea, nesta vida temporária, nesta vida efêmera. Ela tem que ser olhada ao olho da eternidade. Nós temos que plantar e investir para colher não só aqui, mas para colher além, para colher na eternidade. Porque o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento eterno. E a nossa dimensão é mostrar essa eternidade a este mundo. E esse tem sido o grande desafio da igreja no seu conceito familiar atualmente. Aquilo que nós iniciamos na palestra, no início do sermão, falando sobre relacionamentos líquidos, que hoje as pessoas vivem relacionamentos superficiais, quebradiços, que rompem com facilidade, nada é duradouro, né? Na nossa geração voltada para a mídia, eu tenho 5.000 amigos no Face, não conheço 10% deles. Não são amigos, são pessoas agregadas numa rede social que a gente compartilha e vê algumas coisas. Mas amigo, aquele que você cresceu, aquele com quem você conviveu, aquele que te conhece, aquele que te sabe, quantos na verdade nós temos hoje? A nossa geração é uma geração que, entre os jovens, o ficar é o mais interessante. E a grande questão é que, fazendo uma pesquisa no Velho Mundo, na Inglaterra, foi percebido que as pessoas, os jovens de lá, querem ter relacionamentos sólidos, mas não têm relacionamentos sólidos. 90% dos jovens que foram entrevistados sonham com uma estabilidade familiar, mas esses mesmos 90% dos jovens não têm nenhum relacionamento a longo prazo. Eles querem que as coisas aconteçam, mas aconteçam de imediato. Isso não acontece. E é isso que Paulo está falando. Então nós devemos de pensar a longo prazo. Devemos de esquecer dessa questão do instantâneo e cativar isso a longo prazo. Pensando na perspectiva do reino, naquilo que Deus tem como direção para as nossas vidas. E pensando nisso como dever de cristão, como passo do cristão, devemos cultivar isso à luz do Evangelho para esta relação eterna. Paulo, então, iniciando esta relação, ele então vai dizer que eu preciso me despir do velho homem, tirar todas essas coisas do passado, vestir-me, apropriar-me do novo homem, esse homem que está apontando para a eternidade, que está me condicionando, me direcionando para essa vida eterna, né? E depois pegar tudo isso e agora agir como tal. Aonde? Inicialmente, no núcleo do núcleo familiar,
entre os casais. Paulo então inicia dizendo: esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Versículo 18. A orientação do apóstolo é para que as esposas compreendam que é próprio de uma serva do Senhor, de uma cidadã do céu, de alguém que tem a sua perspectiva na eternidade, não nessas coisas temporais, ser submissa ao seu marido, porque ele é o cabeça da mulher. E isso é pela própria orientação do Senhor, conforme nós podemos ver em 1 Coríntios 11, 12 e Efésios 5, versículos 22 a 25. Assim como o pai é o cabeça do filho, o homem é o cabeça da esposa. O que está por trás desta exortação é o estabelecimento de funções para que os integrantes da família saibam como lidar, como se relacionar, como viver isso. Não está aqui, de forma alguma, direcionando por uma situação de inferioridade ou superioridade. Não está, de forma alguma, Paulo dizendo que a mulher é inferior ao homem ou que o homem é superior à mulher. Não! É uma questão de função, para que o relacionamento caminhe numa engrenagem adequada, para que não haja atropelo entre os casais, para que nesse relacionamento possa se estabelecer bases sólidas e possam ser levantadas paredes sólidas. É preciso que haja funções definidas. Então Paulo diz que a mulher, então ela deve de ter essa função. Ela deve de ser submissa. Aponta para algo mais do que esta era e por esta eternidade, esta realidade, aponta para a eternidade. Porque o princípio inicial é o próprio princípio da Trindade. Deus não é maior, Deus Pai não é maior do que o Deus Filho. Mas em tudo o Filho é submisso ao Pai. Naquilo que é chamado então de economia da Trindade, naquilo que é definição dos papéis da Trindade, há uma sujeição em relação à função e não à pessoa em si. Pelo contrário, Paulo aqui ele vai dizer que somos iguais. Ele vai apontar exatamente para essa realidade, quando no versículo 11 ele diz que não deve haver nem grego, nem judeu, circuncisão e circuncisão, bravo, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E mais à frente, em outra das suas cartas, ele vai apontar para isso, que Deus não fez nem homem nem mulher, mas ambos os fizeram iguais. No próprio ato da criação, no relato do resumo, nós vamos ver que o homem e a mulher foram criados como iguais. No detalhe da criação, na função dos papéis, a mulher se torna auxiliadora. Ela vem após para apoiar, para estar junto ao seu homem, mas são seres iguais. A ideia, então, de submissão que é apresentado está nessa visão da economia da eternidade, apontando, então, para a economia do casamento, do matrimônio, onde haverá papéis distintos e precisos, para que haja, então, uma harmonia e um bom desempenho das funções. Há um outro motivo pelo qual Paulo orienta isso. É que nesse conceito familiar e nessa condição do relacionamento do cônjuge, isso está apontando para a eternidade da igreja, apontando para a realidade nossa com o próprio Deus. Porque em Efésios, capítulo 5, versículo 24, Paulo diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O exercício prático de despir-se e revestir-se, ou seja, de abandonar uma vida pecaminosa e de viver a piedade, é um exercício no papel da mulher, buscando ser submissa ao seu próprio marido. Não para ser colhido somente aqui, não para ser experimentado, mas apontando para algo maior na própria eternidade, junto com o Senhor. Ao marido, por sua vez, Paulo declara que ele tem o dever de amar a sua esposa. Versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Isso significa que ele tem a obrigação e o dever de cuidar, de servir, de se dedicar, de dar atenção a essa esposa. Fazer de tudo para atendê-la, para suprir as suas necessidades, para abençoá-la.
para fazer com que ela seja de fato feliz. Num relacionamento construído sobre bases sólidas do próprio Evangelho, essas reações práticas da submissão e do amor deverão de ser constantes, dioturnamente. A mulher deve de estar se submetendo, mas o homem deve de estar amando. E não é um sentimento, não é uma visão abstrata, não é simplesmente da boca para fora, não são palavras, mas são atitudes promovidas por este homem. Ele deve de estar pronto a morrer pela sua esposa, como Cristo deu a sua vida pela igreja, para resgatar a sua esposa, para buscar a sua esposa, para fortalecer a sua esposa, para trazer felicidade à sua esposa. Como é que se faz isso? Como é que a mulher pode então submeter-se ao homem? Como é que o homem pode então amar a sua mulher de forma a revestir-se deste novo homem, de forma a deixar a ira, deixar a maledicência, deixar as palavras vis, de forma com que ele possa se revestir de ternos afetos de misericórdia, de longanimidade, de perdão. Como é que isso pode ser feito? Meus amigos, aqui, meus irmãos, é que a gente olha para uma construção a longo prazo. Uma construção dia após dia. Porque isso é feito nos detalhes, nas pequenas coisas, nas coisas que nós geralmente consideramos como insignificantes no nosso dia a dia. É ali que nós vamos demonstrar de forma prática e eficaz tanto a submissão quanto o amor. Mas isso demanda tempo, investimento a longo prazo. Na verdade, uma vida inteira dedicada para se construir um relacionamento assim. Nós geralmente damos ênfase a grandes momentos. E na nossa literatura, na nossa arte cinematográfica, nas telenovelas, nessa visão romântica que o mundo apresenta, parece que a vida é feita de grandes coisas. É aquele rebombar, é aquele soltar de fogos de artifício, são coisas grandiosas que parecem que são vistas e são vividas. Mas a nossa vida não é feita disso. Se você parar para pensar, você que é casado há 10, 20, 40 anos, você vai perceber que são poucos, muito poucos, os grandes momentos que marcaram a sua história. Se você parar para observar, o que mais tem marcado você no seu relacionamento são as coisinhas insignificantes, que muitas vezes são varridas para debaixo do tapete, muitas vezes são colocadas no canto, não são dadas as devidas atenções, e que lá na frente se torna um montoeiro enorme em que você está tropeçando o tempo inteiro. Coisa simples como eu devo de tampar a pasta de dente ou não, a toalha molhada em cima da cama ou pendurada lá no seu local de acessório, né? A porta da geladeira que ficou entreaberta, a garrafa de água que você gentilmente, não olhando para um lado para o outro, não viu ninguém, não pôs no copo e virou no gargalo. Tá, faz de conta que você não faz isso. Difícil um homem que não faz essas coisas. Né? Aquela demora de, bora, a gente está atrasado para sair, só um minutinho. E a maquiagem nunca fica pronta, a roupa nunca é a mesma. Detalhes que a gente vive no corre-corre do dia a dia, sabe? E que vão acumulando sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos de construir, então, relacionamentos sólidos a partir desses detalhes. Para que cada fase da vida, e há fases da vida, você inicia com a lua de mel, depois com o cair da realidade, depois vem os filhos, depois vem a adolescência dos filhos, vem a mocidade dos filhos, se Deus permitir, vem a saída dos filhos, é a síndrome do ninho vazio, né? Vem o momento da fase da meia-idade do homem, da meia-idade da mulher, vem os momentos da descoberta de si mesmo, das suas imperfeições, dos seus medos,
Tem o momento da coragem e da verdade, em que o homem olha para a mulher e fala assim: eu sempre quis dizer isso, mas nunca tive coragem. E a mulher diz: mas é a mesma coisa que eu queria falar com você e não tinha, agora eu vou descascar a batata quente aqui. Então, esses detalhes que vão mudando a vida, que vão acrescidos no relacionamento. Isso nunca termina. Nunca para. Mas se nós começamos a construir isso, revestidos do novo homem, atendendo o papel do marido e da mulher na submissão e no amor, isso vai crescer, mas vai florescer e vai perfumar o relacionamento matrimonial dia após dia, ano após ano, porque vocês vão vencendo e vão aprendendo a lidar com tudo isso. Pequenos gestos de atenção devotados, de interesse, de reconhecimento, gestos de estou te vendo, eu te vejo. Quando eu assisti pela primeira vez o filme Avatar, já assistiram aquele filme? Não é o do desenho, não. Também já assisti o desenho, mas não é do desenho. É aquele do pessoal gigante azul, né? Aqueles bichinhos azuis. Eu fiquei impressionado com uma frase que é dita entre os protagonistas, que é: eu te vejo. O Avatar, na história, né, o humano, ele entrava numa espécie de transe e a mente dele era transportada para um animal sintético, um ser sintético, e ele se tornava esse avatar para se relacionar. E ele conhece uma fêmea dessa espécie e há um relacionamento que vai crescer, mas há uma frase que ela diz e que eles dizem que é: eu te vejo. No início dessa frase, ela está dizendo que ela não consegue perceber quem ele é, não consegue enxergar quem ele é. Mas no final, acontece uma cena interessante, porque o vilão está atacando a câmara onde o avatar, onde o verdadeiro personagem está acomodado. E a intenção dele é matar o personagem, porque aí o avatar morre. Essa que é a intenção dele. E há uma espécie de sinergia, de sintonismo entre os dois, e a personagem fêmea, então, que é uma verdadeira nativa, vai até o local e ela consegue livrar a este ser. E eles não conseguem se comunicar, eles não têm comunicação entre eles, né? Mas há um relacionamento tão íntimo, há um amor, há uma coisa nascida entre eles tão grande, que ela consegue compreender o que ele estava necessitando, que era de ar, ele não conseguia respirar aquele ar, e ela coloca a máscara nele, então ela diz assim: eu te vejo. Ela estava olhando para ele, de fato, pela primeira vez, naquilo que ele era, na essência daquilo que ele era. E esse eu te vejo, muitas vezes se perde no casamento, no relacionamento marido e mulher. Muitas vezes nós olhamos para a nossa esposa e nós não a vemos. Olhamos para os nossos maridos e nós não o vemos. Nós não mais temos essa sintonia, nós não percebemos. Não são os detalhes físicos, não é se cortou o cabelo, se não cortou o cabelo, mas é a própria realidade da pessoa. Você está convivendo com aquela pessoa e entrou num sistema de automático que você não vê mais a necessidade daquela pessoa, você não enxerga que aquela pessoa é um ser que carece do seu carinho, da sua atenção, que carece, que tem desejos próprios, que tem sentimentos próprios, que tem medos próprios e que precisa de você do seu lado. Ser submissa e amar é ver o seu companheiro. É você enxergar essa pessoa e enxergar as necessidades dessa pessoa. É isso que Paulo está dizendo. No entanto, querido, as nossas buscas pelas coisas terrenas determina em nossas vidas e nos faz cegar disso. Que as coisas agora têm que ser no agora. Se for demorar, não serve. Se for uma coisa mais a longo prazo, não dá certo. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for
para o meu bem, não serve, não é bom. Um simples exemplo disso é a visão que nós temos com respeito a conforto e bem-estar. Eu me refiro a isso em relação aos casais. Nós não nos contentamos em estar um do lado do outro. Porque nós não queremos pessoas. Nós queremos coisas na fase das nossas vidas. Queremos coisas. Nunca estamos satisfeitos com quem temos ao nosso lado. É preciso agregar coisas para que o bem-estar seja bom. É a viagem dos sonhos, é o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a faculdade dos sonhos, o emprego dos sonhos, os filhos segundo os meus sonhos, aquela roupa, aquele corpo sarado. Tudo isso começa a ser agregado como motivo de satisfação. Toda essa indústria que cresce, ela enche os nossos olhos com coisas voltadas para a nossa pessoalidade. E nós achamos que aquilo é necessário para agregar felicidade, para agregar vida no nosso relacionamento, para que o relacionamento se construa. É comum casais em crises fecharem a crise dentro de um armário e focarem em coisas achando que aquilo resolve. De repente uma casa nova, de repente, se a gente fizer tal viagem vai resolver, se a gente for para Disney, se a gente for para o exterior, se a gente for para a praia, não, se o filho vier. Mas o que está faltando para esse casal, o que está faltando para essas pessoas, é se enxergarem, é olhar um para o outro e ver a necessidade íntima, pessoal um do outro. Ser submissa e amar é ver um ao outro e é servir um ao outro mutuamente. Buscando satisfação, primeiro em Deus. Porque se eu estou satisfeito em Deus, se Deus é a fonte, a base e a força da minha alegria, as outras coisas não mais importam. Se eu percebo que este meu cônjuge, esse meu companheiro, é o presente de Deus, até que a morte o separe, então ele é a pessoa mais importante abaixo de Deus para a minha vida. É o que mais vale para a minha vida. E eu posso encontrar um relacionamento que seja sólido e duradouro, que enfrente as tempestades, as agrúrias, as dificuldades da vida. Ainda que eu esteja morando no ranchinho de sapé, com chão de barro batido, com o pé no chão, e nunca sequer tenha a oportunidade de ir à praia ou enxergar a neve. Porque essas coisas não fazem e não trazem felicidade. Mas o relacionamento aprendido diante de Deus, exercitado diante de Deus, é que vai fazer com que sejamos felizes. Minha ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira, e todas essas coisas que são práticas do velho homem, elas são sempre reativadas em mim. Quando há uma insatisfação pela vida eterna e um anseio pela vida presente. Olha para o povo de Israel no deserto. Experimentaram no Egito toda a graça e misericórdia de Deus de forma estrondosa. Nenhuma nação experimentou tão de perto a ação de Deus em toda a história da humanidade quanto a nação de Israel experimentou. Não levantaram uma única espada, eram escravos e Deus livrou-os de tudo. Saíram ainda com o despojo, com o ouro do Egito. Atravessaram o mar vermelho a pé enxutos. Chegaram ao Monte Sinai, Deus falou com eles diretamente. Deus prometeu que estabeleceria aliança eterna com eles. Estariam ali vivendo eternamente na presença, se relacionariam com Deus eternamente.
Há todo um ritual, todo um preparo para isso. Deus começa a falar da montanha através de trovões, relâmpagos, de sinais. A impressão é que há um vulcão ativo ali. E as pessoas aqui respondendo, mas o povo começa a ter medo e fala: Deus, Moisés, não, que Deus não fale conosco, fale contigo. Tamanho era o resplendor da glória de Deus. Tamanho era a grandiosidade do evento. Aqueles homens que ali estavam, aquelas mulheres que ali estavam, aquele povo comum que ali estavam, falou: Moisés, nós aguardamos o Senhor falar conosco. E aí Moisés sobe ao monte. E aquele povo, então, não tem mais a paciência de esperar Moisés voltar. Gente, o monte está fumegando. Aquela mesma voz que eles ouviram, ela está trovejando lá em cima. A nuvem está coberta. Qualquer coisa que encostasse no monte, morreria. É o próprio céu encostado na terra. Moisés está lá. Nós ouvimos da parte deste multidão que está embaixo, agora agoniada, ansiosa, preocupada com o presente, não olhando mais para a eternidade, não olhando mais além daquilo ali. Nós encontramos então essa população chegando para Arão e dizendo: é bem provável que Moisés morreu lá em cima, bora fazer um outro Deus aqui para a gente poder cultuar, um outro que nos livre, vamos seguir em frente. Esquece isso, não tem tempo para esperar mais, não dá para esperar, já se passou muito tempo. 430 anos eles sofreram na mão dos egípcios. As últimas décadas foram as mais terríveis. E em 40 dias, eles abandonam toda a eternidade. 40 dias, eles abandonam toda a eternidade. O que aconteceu com eles? A satisfação da eternidade foi substituída pelo anseio da vida presente. E a murmuração alcançou o seu coração. E a maledicência alcançou o seu coração. E a maldade alcançou o seu coração. E eles abandonaram o Senhor. Toda vez que nós deixamos de focar nisso, aí vai uma palavrinha para você, esposo e esposa. Toda vez que você focar na sua esposa e deixar de focar na eternidade, você vai voltar ao homem carnal. Mas toda vez que você olhar para as questões da eternidade, vai experimentar a graça de Deus. Então, os ternos afetos de misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, longanimidade e o suporte são ativados, são experimentados, são vividos quando o meu foco está além do hoje e do amanhã. Está totalmente concentrado na eternidade. É assim que nós mudamos a realidade daquilo. É assim que nós construímos relacionamentos sólidos. Eu gostaria de convidar você que é casado a pensar nisso. Casado há 1 ano ou há 40. A olhar o seu cônjuge e perceber que há necessidades nele. Que você possa dizer: eu te vejo. Que você possa devotar atenção para essa pessoa e possa construir esse relacionamento a partir disso, da importância disso, da importância de um e de outro, para que a sua esposa possa ser submissa, para que o seu marido possa exercer o amor. Ah, meus amados, quando um homem e uma mulher resolvem assumir essas duas posturas, aquilo que é um fardo passa a se tornar algo leve, fácil. Porque é fácil para uma mulher se submeter a um homem que verdadeiramente ama. E é fácil alguém amar alguém que verdadeiramente se submete. Contudo, isso só é possível quando Cristo está no centro desta realidade. Sem esta união com Cristo, sem esse regenerar, esse novo nascimento, é impossível experimentar a plenitude dessa harmonia.
E me desculpe com os irmãos que estão casados com pessoas que não são cristãs, que não nasceram de novo. Você não pode experimentar a plenitude do casamento criado por Deus, a menos que você experimente, que o seu cônjuge experimente a conversão. Porque ele vai precisar se despir do velho homem e se revestir do novo homem para ele exercer, seja a submissão, seja o amor, conforme a plenitude que o Senhor quer. O velho homem é impossível fazê-lo. É impossível. É impossível. Este é um dos motivos pelo qual eu sempre digo aos casais, aqueles que estão namorando, busque no Senhor o seu cônjuge. O melhor que você venha a viver com essa pessoa, você nunca poderá experimentar toda a plenitude deste matrimônio a qual o Senhor idealizou. Porque nunca haverá no casal aptidão para vivenciar esta realidade. Um e o outro sairão machucados, feridos, doloridos e até de certa forma insatisfeitos com o casamento. Isto eu me refiro àqueles casais que se amam e aprenderam a lidar com os fatos. Não me entenda mal. Eu sei que tudo isto só é possível pela graça divina. E o Senhor, em sua misericórdia, pode ajudar a viver, a experimentar algo que seja bom, principalmente sobre aqueles cônjuges que vieram a conhecer a Cristo depois de casados. Deus, na sua misericórdia, pode fazer com que experimente algo bom no casamento, ainda que um não seja cristão, ainda que um não venha a se converter, mas ele não poderá experimentar a plenitude desse casamento. Porque, como Paulo nos apresenta, é necessário haver essa mudança, é necessário haver esta realidade. Este triste fato é contrastado pelo simples observar do caminho que Paulo percorre até chegar a falar sobre família na sua carta de Colossenses. Ele começa do alto e desce até chegar ao lar e ao casamento. Ele começa com a pessoa, com cada um de nós, até chegar ao se relacionar entre os dois. E Paulo está dizendo isso e mostrando isso porque não existe nenhuma área da vida que não esteja debaixo do governo e da soberania do Senhor. Assim como não tem nenhuma área relacional que não necessite da graça salvadora e redentora de Cristo Jesus. Quando essa graça está somente sobre um, o corpo está manco. É preciso estar sobre os dois. A construção de um relacionamento sólido vai começar com você, pela sua decisão de despir e revestir-se, de abandonar o velho homem e de se apoderar do novo homem. Mas ela pode ser completa quando o seu cônjuge experimentar e vivenciar esta mesma realidade espiritual. Então, se você quer viver um relacionamento sólido em seu casamento, você que não casou precisa de escolher casar-se com um cristão. Mas se você já está casado com alguém que não é cristão, então você deve de desenvolver a prática e os deveres cristãos. Deve de matar o velho homem, deve de revestir-se do novo homem, deve de orar para que a sua vida seja revestida, transformada, aplicando-se à meditação e à leitura bíblica, aplicando-se a pequenos gestos, atitudes que demonstrem a sua submissão ou o seu amor, lembrando antes de tudo que a sua submissão maior e seu amor maior é para com o Senhor em primeiro lugar. Mas você deve de fazer isso. E então você deve de orar, deve de clamar pela graça, pela misericórdia de Deus, para que o seu cônjuge encontre a graça, experimente a misericórdia e o novo nascimento. Então você encontrará consolo, conforto, alívio diante das diversidades, lutas, incertezas e diferenças que há no seu relacionamento.
Você precisa de experimentar, viver, mudar, clamar a Deus, para que a sua graça e misericórdia alcance o seu cônjuge. Se ela não alcançar, você ainda experimentará alívio, consolo e paz do Senhor. Se a graça de Deus alcançar, então, querido, você alcançará os céus no seu relacionamento. Mas se ambos têm experimentado a regeneração em Cristo, devem de desenvolver essas práticas cristãs. De forma individual, devem também de buscar serem revestidos, transformados através da meditação e leitura da palavra. Devem de buscar comunicar-se entre si. Devem de buscar pequenos gestos, atitudes que demonstrem de fato a submissão e o amor. E então devem de orar para que o Senhor atue e trabalhe, primeiramente na sua vida, e depois na vida do seu próprio cônjuge. Relacionamentos sólidos são construídos com foco nas coisas lá do alto, buscando praticar dia após dia a palavra de Deus sobre sua vida, submetendo-se, amando, despindo-se, revestindo-se para a glória e honra do Senhor. Meu amado irmão, eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Eu quero convidar você a pensar naquilo que foi dito e no relacionamento que você está vivendo. Seja no relacionamento futuro que você vai ter com seu esposo ou com sua esposa, seja no relacionamento que você já tem com seu esposo e com sua esposa, seja no fato de você estar casado com uma pessoa que não é cristã, ou estar namorando ou noivando uma pessoa que não é cristã, ou seja pelo fato de você estar casado, namorando ou noivando uma pessoa que é cristã. Diante de tudo isso, eu quero convidar você a orar, primeiramente pela sua vida, pedindo a Deus que o ajude a ser fiel ao Senhor e a se satisfazer plena e totalmente em Deus, buscando despir-se totalmente do velho homem, vestindo-se completamente do novo homem. Depois eu quero convidar você a orar, clamando pelo seu cônjuge, pelo seu amado, pela sua amada, seja agora, ou seja o que você espera encontrar no futuro. Oremos, meus queridos.